Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, né, que foi sobre tabuleiros semânticos. Então se você não viu, dá uma olhada lá. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre regras para operadores, beleza? E assim como na dedução natural, lá na dedução natural a gente tinha várias regras para operadores, né, que são aplicadas a fórmulas que têm operadores. E, por exemplo, se a gente tem aqui uma fórmula tipo P, a gente poderia usar a introdução da disjunção para concluir P ou Q. Né? E a gente tinha uma regra para eliminar a disjunção também. Então, se a gente tinha, por exemplo, P ou Q e a gente tem não P, a gente podia concluir Q, né? Usando a eliminação da disjunção, que a gente chama de silogismo disjuntivo, no caso. Né? Então, para a dedução natural, a gente tinha duas regras para cada operador. Uma para introduzir e uma para eliminar esse operador. Né? E aqui para tabuleiros semânticos, a gente também vai ter regras para operadores, só que vai ser um pouco diferente. Né? Porque como a gente está trabalhando aqui com o método analítico, né? A gente vai sempre pegar uma fórmula grandona e ir quebrando ela em partes, né, até chegar em literais, né, que são as menores partículas, por assim dizer, que a gente vai ter aqui, né, a gente vai ter regras que sempre eliminam operadores, né, então a gente vai sempre buscar chegar na menor unidade possível, que no caso aqui são os literais, né, que para quem não se lembra, um literal é uma fórmula molecular, é uma fórmula atômica, na verdade, né, ou a negação de uma fórmula atômica, tá? Isso aqui são literais. Especificamente, se você tiver dois literais com a mesma fórmula atômica em comum, eles são literais complementares, né? E a gente sempre busca por literais complementares em um ramo quando a gente está fazendo uma prova por tabuleiro. Tá? Eu vou explicar isso aqui. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior, mas eu vou repassar isso aqui nesse vídeo. Tá? Então, as regras que a gente vai ter aqui sempre vão eliminar operadores. E a gente vai ter dois tipos de regras, como a gente vai ver aqui. Né? A gente tem regras que bifurcam. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui uma disjunção P ou Q, a nossa regra ela vai dizer que a gente pode concluir disso aqui que o P é o caso, né, ou que o Q é o caso. Sempre que você tiver aqui um ramo, né, uma bifurcação, isso significa que essa fórmula que está aqui em cima, ela pode ser interpretada como uma disjunção. Nesse caso aqui já é uma disjunção, né, a gente vai ver que tem outros casos de regras que bifurcam também, mas que não são disjunções. Mas se bifurcou, é porque tem mais de um, como é que eu posso dizer, mais de um estado de coisas, né, que torna essa fórmula verdadeira aqui, tá? E por isso que bifurca. E a gente tem outro tipo de regra que são as regras que não bifurcam, né? Então, por exemplo, se a gente tem P e Q, a gente pode concluir P e Q, né? Logo embaixo dele. Então, se você tem fórmulas uma imediatamente em cima da outra, isso quer dizer que as duas são verdadeiras, né? Nesse mesmo ramo, beleza? Porque você pode ter, por exemplo, P e Q aqui, né? Mas essas duas estão em um ramo específico e, por exemplo, aqui pode ser que P seja falso, né? E o Q também. Como a gente vai ver, inclusive tem uma regra que diz isso, mas fórmulas uma abaixo da outra, né, são verdadeiras no ramo em que elas estão, beleza? Então a gente tem esses dois tipos de regras, né, regras que bifurcam e regras que não bifurcam, e vamos ver aqui um pouquinho melhor sobre elas agora. Tá, então a primeira regra que a gente tem aqui, que bifurca, é justamente a da disjunção, né, então a gente vai ter alfa ou beta, sendo que alfa e beta aqui são fórmulas quaisquer, tá, então você pode ter aqui uma fórmula atômica, uma fórmula molecular, você pode ter até uma fórmula quantificada, tá, tanto faz aqui. Eu não vou falar sobre regras para quantificação, mas você pode usar uma fórmula quantificada aqui para usar essas regras, tá? No lugar aqui de alfa ou de beta, tá? E se a gente tem aqui alfa ou beta, a gente pode concluir o que? Uma ramificação, né? Porque são dois os casos possíveis em que essa fórmula aqui é verdadeira. O primeiro é o caso em que alfa é verdadeiro e o segundo é o caso em que beta é verdadeiro, tá? E aqui a gente criou um ramo e a partir desse momento aqui, né? Se, por exemplo, a gente tiver aqui que o alfa é uma fórmula que ela não é atômica ou ela não é um literal, a gente teria que aplicar de novo uma regra nessa forma, né? E aqui, por exemplo, se fosse uma outra disjunção, a gente teria uma outra ramificação aqui, tá? Então, o que ocorre depois da abertura de um ramo se segue independente do outro ramo, tá? Então, pode ser que aqui seja a bifurcação e aqui siga direto, só depois bifurque, tá? São coisas independentes. Eu vou dar um exemplo depois, né? Alguns exemplos de aplicações dessas regras, mas enfim. Uma coisa também que eu preciso dizer é que talvez você esteja vendo esse vídeo aqui por coisa de faculdade, né, alguma disciplina assim, ou enfim, por qualquer motivo que seja, você esteja usando o livro do César Mortari, que eu, inclusive recomendei e recomendo. Se você estiver buscando um livro de lógica, eu vou deixar um link dele na descrição. Mas o Mortari ele faz um pouquinho diferente, tá? Ele coloca aqui do lado V ou F, tá? No caso aqui ele diria V, né, porque essa fórmula aqui é verdadeira, e ele diria que a partir disso aqui a gente pode concluir que o alfa é verdadeiro e o beta também, tá? Eu não uso esse V ou F aqui, tá? Inclusive o Mortari nem fala de literais, eu acho que ele nem cita isso no livro. Ele não usa esse conceito porque ele diz se a fórmula é verdadeira ou falsa, tá? Então, se você estiver acompanhando isso daí pelo livro dele, esteja ciente aí de que ele faz um pouquinho diferente, tá?
mas é uma diferença notacional. As regras são as mesmas, inclusive eu estou tirando as regras do livro dele, tá? E todo o resto é exatamente o mesmo, é só a notação que é diferente, tá? Mas eu vou explicar a diferença ao longo do vídeo aí. Então, disjunção. A outra regra que bifurca é a regra da implicação, né? Então, se você tem aqui que o alfa implica em beta, se você se lembrar, né? Quando você tem uma implicação, tipo A implica em B, isso aqui é equivalente a você fazer uma disjunção entre não A e B, né? Uma disjunção entre não A e B. Então, isso aqui são fórmulas equivalentes, né? Se você pegar a tabela verdade da implicação, você vai ver que ela é verdadeira nos casos em que o A é falso e nos casos em que o B é verdadeiro, tá? Então, a gente vai se aproveitar dessa equivalência, né? Já que a gente pode escrever a implicação como uma disjunção, a gente vai se aproveitar disso para fazer uma regra que bifurca também, né? E aí, aqui no caso, a gente vai ter não alfa e vai ter beta do outro lado, tá? No caso do Mortari, ele fala que se é verdade que alfa implica beta, então é falso que alfa e é verdadeiro que beta, tá? Então ele usa o falso em vez da negação. Essa é basicamente a grande diferença entre o que eu estou fazendo aqui e ele, tá? Mas no resto é tudo a mesma coisa. No caso aqui de uma bimplicação, a gente também vai ter uma bifurcação, né? Porque, se você se lembrar, né, quando a gente tem que o A é equivalente ao B, isso aqui significa o quê? Que ambos têm o mesmo valor de verdade, né? Então isso quer dizer que ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos, né? E é o que a gente tem aqui. Então, de um lado a gente vai ter ou que o alfa é verdadeiro e o beta é verdadeiro, e do outro lado a gente vai ter que ou no caso já é essa bifurcação aqui, né? No outro caso a gente vai ter que o alfa é falso e que o beta é falso. Então repara que aqui a gente tem uma bifurcação, só que em cada bifurcação a gente tem uma linha logo debaixo da outra, né? No caso aqui a gente tem alfa e beta na mesma linha, e aqui a gente tem não alfa e não beta na mesma linha. Isso quer dizer que nesse ramo aqui, como eu tinha falado, o alfa e o beta são verdadeiros, né? Que representaria isso daqui. E nesse ramo aqui, o alfa e o beta são falsos, que representaria isso daqui. São os dois casos possíveis, né? Caso alfa seja equivalente a beta, beleza? E o mesmo vale se isso daqui for falso, né? Então, se não for o caso que o alfa é equivalente a beta, o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo, então, que eles têm valores de verdade diferentes, né? Então, você vai ter ou que o alfa é verdadeiro e o beta é falso, né? É uma possibilidade. E a outra possibilidade é que o alfa é falso e o beta é verdadeiro, tá? Então, também vai bifurcar. E, por fim, a gente tem a regra da negação da conjunção, né? Então, se você tiver que não é o caso que alfa e beta, né? Isso aqui, por uma simples aplicação de De Morgan, você vai ter uma disjunção aqui, né? A gente aplica a lei de De Morgan, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a negação dos conjuntos, né? No caso aqui, o primeiro conjunto é alfa, né? Então, a gente vai ter a negação de alfa, que é não alfa, e a gente vai ter a negação de beta também, né? Então, se a gente diz que não é o caso que alfa e beta são verdadeiros, isso quer dizer que pelo menos um dos dois é falso, né? Se pelo menos um dos dois é falso, a gente faz uma disjunção, né? Quer dizer que tem dois casos em que essa fórmula aqui é verdadeira. O primeiro é o caso em que o alfa é falso e o segundo é o caso em que o beta é falso, né? De novo aqui, o Mortari ele colocaria um falso aqui, né? A regra da falsidade da conjunção, e falso aqui e falso aqui também, né? Então é a mesma coisa, só que no lugar do F, onde ele põe F, a gente põe a negação, tá? E essas aqui são as 5 regras que bifurcam, beleza? A gente tem regras também que não bifurcam, que são regras que fazem tipo isso daqui, tá vendo que tem uma fórmula logo embaixo da outra? São fórmulas que seguem a conjunção, né? Então se a gente tiver aqui alfa e beta, né? Essa aqui é como se fosse a regra base, né? A gente consegue eliminar essa conjunção aqui, né? E afirmar o alfa e logo embaixo dela o beta, né? Quando a gente tem a negação de um condicional, né? Se a gente diz que não é o caso que alfa implica em beta, se você fizer a tabela verdade do condicional, você vai ver que o único caso em que o condicional é falso, que é o que a gente está afirmando aqui, né? Com essa negação, o Mortari colocaria uma F aqui, né? O único caso em que o condicional é falso é o caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, a gente consegue concluir isso daqui, né? A gente consegue concluir alfa e não beta dessa fórmula aqui, beleza? E por fim, a gente tem a negação da disjunção. Então, quando a gente tem aqui uma disjunção sendo negada, tá? Essa fórmula aqui ela é bem parecida com essa aqui de cima, tá? Só que aqui é uma disjunção e aqui é uma conjunção. Então, presta muita atenção porque para confundir os dois é muito fácil e a regra é bem diferente, tá? Aqui em cima ela bifurca, né? Quando a gente nega uma conjunção, isso vira uma disjunção, né? Pela lei de De Morgan. E aqui embaixo, pelo contrário, quando a gente nega uma disjunção, isso vira uma conjunção. Por isso que a gente escreve um embaixo do outro, né? Então a gente vai ter não alfa aqui e não beta, né? Por quê? Porque quando a gente nega uma disjunção, essa disjunção aqui ela só é verdadeira se pelo menos um dos dois for verdadeiro. Ou seja, ela vai ser falsa, que é o que a gente está afirmando aqui, se ambos forem falsos, se tanto alfa quanto beta forem falsos, né? E é por isso que a gente fala não alfa e não beta, né? O Mortari colocaria aqui
falso alfa e falso beta, né, dá na mesma, beleza? Então essas aqui são as nossas regras, tá? E agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos e vou dar uma dica também importante em relação a regras que bifurcam, tá? Então vamos lá, vamos supor que a gente quer ver se, por exemplo, P implica que Q implica em P. A gente quer saber se isso aqui é verdadeiro. Como que a gente faz? De novo, a primeira coisa que você vai fazer vai ser negar essa fórmula que você quer provar, tá? Porque isso aqui, o método de Tableau, né, a base fundamental dele é o de reductio ad absurdum. Então a gente vai ter que mostrar que uma determinada fórmula, ao ser negada, gera uma contradição, tá? Então o que a gente quer provar, a gente tem que negar e derivar disso uma contradição. Então, legal, a gente tem aqui então a negação de um condicional, né? Pela regra da negação do condicional, que é essa daqui, a gente consegue afirmar o antecedente, que é alfa, e o consequente, que é não beta, né? Então, no caso aqui, o antecedente é P, a gente afirma esse antecedente, e o consequente é Q implica em P. A gente vai ter que negar esse consequente aqui. Então, a gente vai ter, não é o caso que Q implica em P, né? E a gente usou essa fórmula aqui. Como eu falei no vídeo anterior, eu costumo sempre colocar uma bolinha do lado da fórmula que eu uso, porque esse método que a gente está usando no Tableau, ele é um método procedimental, porque a cada aplicação de fórmula a gente vai ter que verificar qual foi o resultado. Nesse caso aqui, o resultado foi uma fórmula que é uma fórmula atômica, né? Então isso aqui é um literal, e uma fórmula que não é um literal. Aí se essa fórmula aqui que a gente obteve não é um literal, a gente vai ter que aplicar uma outra regra, ou enfim, a mesma regra, né, que for, a essa fórmula. Isso vai gerar outras fórmulas. E a gente verifica se são literais ou não. Se não forem, a gente aplica de novo as regras até a gente ter sempre literais no final das contas, tá? E para a gente saber se a gente só tem literais, né, a gente vai ter que olhar se a gente usou todas as regras em todas as regras não, né? Se a gente usou todas as fórmulas possíveis, né? E para saber se a gente usou uma fórmula ou não, é bom que você tenha algum método, né? O meu método aqui é colocar uma bolinha do lado para eu saber que eu já usei, tá? Mas, enfim, chega de lero-lero. A gente chegou aqui em P e essa outra fórmula aqui, essa outra fórmula não é um literal, né? Não é uma fórmula atômica e nem a negação de uma fórmula atômica, então a gente vai ter que aplicar uma regra aqui de novo. Coincidentemente é a mesma regra, né? A regra da negação do condicional. Então a gente vai ter o antecedente, que é Q, e a gente vai ter a negação do consequente, que no caso aqui o consequente é P, né? A negação vai ficar não P. Então a gente usou essa fórmula e obtivemos dois literais. Só temos literais agora, né? Temos o P, o Q e o não P. Então essas duas a gente já usou, né? E aqui a gente vê que tem uma contradição, né? A gente tem P e não P no mesmo ramo, né? Só tem um ramo esse daqui, que é esse aqui, né? Então a gente pode colocar aqui o sinalzinho de contradição, fechamos o único ramo do nosso Tableau. Isso quer dizer então que o nosso Tableau está fechado, o que significa que essa fórmula que está negada, a fórmula que está negada, ou seja, isso que eu estou circulando em verde agora, é uma tautologia, né? Porque quando a gente negou ela, a gente chegou a uma contradição. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo da aplicação dessa única regra, né, de negação do condicional. Vamos ver aqui outros exemplos, então. Então vamos lá, né? Eu vou usar essa fórmula aqui como exemplo. Talvez alguns de vocês já conheçam, né? Mas sempre, quando a gente for começar a fazer uma dedução, né? A gente tem que negar a fórmula que a gente quer verificar se ela é uma tautologia ou não, tá? Porque esse aqui é o método de reductio. Então a gente tem aqui a negação de um bicondicional, né? A negação de um bicondicional vai gerar uma ramificação, né? E aqui a primeira coisa que você tem que ficar atento, né? Já é a primeira dica aí, assim, você não vai fazer um ramo desse tamanho, porque você teria que fazer uma fórmula aqui e outra aqui embaixo, e aí na hora de fazer a segunda já iria sobrepor aqui, né? Depois se tivesse mais ramificações, ia sobrepor uma outra, então não fica um negócio legal, né? Então é bom você ter uma noção mais ou menos de quais fórmulas vão ramificar ou não, né? Tipo, você vê que tem conjunções e disjunções e negação aqui, então pode ser que mais coisas ramifiquem aqui. Então é bom você já fazer um ramo longo assim, né? Porque talvez seja necessário, né? Vamos ver se vai ser mesmo. Bom, então isso aqui é a negação de um bicondicional. Isso quer dizer então que a gente vai ter, de um lado, a gente vai ter que isso aqui que eu estou circulando agora é verdadeiro, né? Então eu vou escrever aqui, né? E aqui é bom você prestar atenção quando você tem disjunção e conjunção e tal, porque isso aqui é a segunda vez que eu estou regravando. Eu perdi, sei lá, meia hora fazendo uma dedução aqui, e depois eu fui ver, eu tinha colocado uma disjunção no lugar da conjunção aqui, eu fiz tudo errado. Então preste atenção nisso daí. Então, por um lado, a gente vai ter que isso aqui é verdadeiro e o outro lado é falso, né? Se a gente está negando aqui o bicondicional, então isso quer dizer que isso e isso aqui tem valores de verdade diferentes, né? Então um é verdadeiro e o outro é falso. Beleza? Chega um pouquinho para o lado para ficar melhor aqui. E do outro lado, a gente vai ter o contrário, né? A gente vai ter que isso daqui é falso e isso daqui é verdadeiro, tá? Então é a mesma coisa, só que com uma negação alternada. Beleza? E usamos aqui essa primeira linha. Então a gente põe a bolinha, tá? Lembrando que
o método de Tableau, ele é um algoritmo, basicamente, né? Então, ele é um algoritmo recursivo, porque a gente sempre vai quebrando as fórmulas em fórmulas menores e a gente verifica essas fórmulas menores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente chegou a 2 fórmulas. Aí, qual a pergunta que a gente faz? Essas fórmulas são literais, né? Ou seja, elas são fórmulas atômicas ou negação de fórmulas atômicas? Não. Então, a gente vai ter que aplicar regras de novo para quebrar essas fórmulas aqui em outras e a gente faz essa pergunta de novo. Quando a gente chegar em literais apenas e não tiver nenhuma fórmula que a gente usou, né, se todas as fórmulas estiverem usadas, aí se a gente finalizou o nosso Tableau, né, a gente pode verificar se ele está aberto ou fechado. Só que para saber isso, né, a gente precisa saber se uma fórmula foi usada ou não. Por isso que a gente põe a bolinha do lado, entendeu? Então beleza, usamos isso daqui, chegamos a esses dois, agora a gente tem 2 caminhos para percorrer. Eu vou primeiro por esse da esquerda, né, e depois vou fazer o da direita. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 fórmulas, né? Uma é uma disjunção e a outra é a negação de uma conjunção. Nesse caso aqui, são 2 fórmulas que, quando a gente aplicar a regra, elas vão bifurcar. Tá? As duas bifurcam, então não faz diferença qual que você escolhe primeiro. Se uma bifurcasse e a outra não, aí a gente teria que fazer uma escolha que eu vou mostrar depois qual é. Tá? Mas nesse caso aqui, tanto faz. Então eu vou escolher primeiro essa primeira fórmula aqui, né? Ela é uma disjunção, então um caso vai ser o A, né? Então eu vou puxar para cá. Um caso vai ser o A, que ela é verdadeira, né? E o outro caso é o B e C. Né? São esses 2 casos aqui. Beleza? E aqui agora a gente tem 2 opções. Repara que aqui, né, a gente tem uma fórmula que não bifurca, né, se a gente aplicar a regra a ela. E aqui em cima a gente tem uma fórmula que bifurca. Né, e como essa fórmula ela é comum a esse e a esse ramo aqui, né, se a gente aplicar a regra aqui, a gente teria um ramo aqui, né, e um ramo, na verdade 2 ramos aqui e 2 ramos aqui. Só que aqui a gente teria, não um problema, mas do ponto de vista prático, assim seria um problema, porque a gente perderia tempo aqui. Porque olha só, se a gente aplicasse, né, a regra nessa fórmula aqui, a gente ia gerar 2 ramos aqui, né, com fórmulas aqui e aqui. E aqui em cima a gente tem uma fórmula que não bifurca. E que se a gente aplicar uma regra a ela, né, a gente teria que distribuir nos 2 ramos, né, que são comuns a essa fórmula aqui. Então a gente teria, por exemplo, B e C de um lado e a gente teria B e C do outro. Então a gente tem aqui o trabalho de repetir esse B e C 2 vezes e não tem por que fazer isso. Então essa aqui é a segunda dica que eu dou, né? A primeira foi aqui da distância dos ramos, né? A segunda, e que é mais importante, é a seguinte: se você tem entre 2 fórmulas, que no caso são essas 2 aqui, né? Que você pode escolher para aplicar a regra, e uma delas não bifurca e a outra bifurca, e você está em dúvida em qual escolher, escolhe a que não bifurca primeiro, tá? Por esse motivo, porque se você não fizer isso, você vai chegar no mesmo resultado. Os 2 métodos são corretos, não tem problema nenhum. Só que se você usar a regra que bifurca primeiro, e depois você aplicar essa daqui, você vai ter trabalho adicional, né? Você vai ter que aplicar essa regra 2 vezes. E não tem por que fazer isso. Você pode só eliminar essa conjunção, então você vai ter B e C, né? Agora você fechou aqui. E agora sim você pode usar essa regra aqui, né? Da negação da conjunção. Então, usando ela, você vai ter uma bifurcação, né? De um lado você vai ter, não é o caso que alfa ou... Não é o caso que A e B, né? E do outro você vai ter, não é o caso que A e C, A ou C, na verdade, estou falando E, mas é ou, né? E aqui a mesma coisa, né? Então, não é o caso que A ou B, e também você vai ter que não é o caso que A ou C, tá? E repara que a gente não teve agora que repetir esse B e C aqui 2 vezes aqui, tá? Então isso aqui é muito importante. Você pode perder muito tempo se você não prestar atenção nisso, mas se você fizer tudo certinho, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Vamos continuar aqui então. A gente tem, usamos, né, todas essas fórmulas grandonas aqui, mas a gente ainda tem um monte aqui. E aqui a gente tem a negação de uma disjunção, né? Todos aqui na verdade são negações de disjunções. E isso aqui não bifurca, ainda bem, né? Senão não ia ter nem espaço aqui. Mas basta agora a gente aplicar isso aqui. Então a gente vai ter A, na verdade a gente vai ter não A e vai ter não B, né? Aqui, então usamos essa fórmula. Se a gente usar essa aqui, a gente vai ter não A e não C, nesse mesmo ramo. E aqui repete, né? A gente vai ter a mesma coisa. Então, não A e não B, e não A e não C, tá? Então, usamos todas essas fórmulas aqui, tá? Agora, vamos para esse outro ramo daqui, né? Esse outro ramo aqui, né? Com esse outro ramo, lembrando que se a gente quer saber se essa fórmula aqui é uma tautologia, a gente poderia verificar aqui já de cara esses ramos aqui, né? Se tivesse um ramo aqui que tivesse aberto, a gente já saberia que essa fórmula não é uma tautologia, né? Mas se você verificar aqui, né? A gente tem aqui, olhando para os literais, né, a gente tem A e não A. Então, desse lado aqui vai fechar, né? Aqui também a gente tem A e não A nesse ramo. Então, aqui também fecha. Aqui a gente tem não B e B, né, de literais aqui. Então, fecha.
E aqui a gente tem não C e C. Então aqui fecha também. Então até agora, com o que a gente tem, a gente não sabe ainda se essa fórmula é uma tautologia ou não. A gente precisa olhar para esse outro ramo aqui, né? Se tivesse aqui um ramo aberto, por exemplo esse aqui, a gente saberia que essa fórmula não é uma tautologia e nem precisaria continuar fazendo outros, tá? Então se você estivesse numa prova, por exemplo, e você precisasse determinar se a fórmula é uma tautologia ou não, você podia parar por aqui porque você já saberia que ela não é, né? Se você tiver feito tudo certinho, né? Mas nesse caso não dá para saber, então vamos continuar. E aqui a gente tem duas fórmulas que a gente pode aplicar regras, né? E as duas não bifurcam, né? Essa aqui é a negação de uma disjunção e essa daqui é uma conjunção. Então, tanto faz qual das duas a gente aplica, não faz diferença, tá? Eu vou aplicar aqui de cima para baixo, né? Então a gente vai ter, aplicando a regra nessa fórmula aqui, né? A gente vai ter não A e a gente vai ter, não é o caso, que B e C, né? E aqui agora a gente tem um literal, né? Legal. E a gente tem duas fórmulas aqui. E se você reparar, né? Essa primeira aqui, ela é uma conjunção. Se você reparar, essa primeira aqui, ela é uma conjunção, né? Então a aplicação de regra a ela não vai bifurcar. E essa segunda aqui é a negação de uma conjunção. Então ela vai bifurcar. E pela dica que eu dei aqui antes, né? O melhor a se fazer é ir pela regra que não bifurca primeiro, que é essa daqui. Então vamos usar essa fórmula. A gente vai ter A ou B e a gente vai ter A ou C, né? E agora a gente tem três fórmulas aqui que bifurcam, né? E tanto faz agora qual que a gente escolhe, porque, enfim, a gente vai ter um monte de bifurcação aqui. Então vamos de cima para baixo, eu vou escolher essa daqui, né? A gente vai ter, em um ramo a gente vai ter não B e no outro vai ter não C, tá? Então eu vou colocar aqui não B e no outro não C. Agora eu vou para essa fórmula de baixo, vai bifurcar de novo, a gente vai ter em um ramo A e no outro B, né? E como essa fórmula aqui ela é comum a esses dois ramos, a gente tem que aplicar essa ramificação aqui do outro lado também, tá? Então a gente vai ter aqui A e do outro B, tá? E por fim, a gente vai ter A ou C. Então bifurca de novo. E como essa fórmula última aqui, né, ela é comum a esses quatro ramos aqui, a gente vai ter que ramificar ela 4 vezes. Então você vê que o negócio é exponencial, né? Se tivesse mais disjunções aqui, a gente ia gastar muito espaço. Então a gente vai ter vários ramos. De um lado vai ser A e do outro vai ser C. Então aqui a gente vai ter A e C, beleza? E usamos todas as fórmulas que não são literais aqui, né? Chegamos apenas a literais. E de cara, né, a gente já consegue ver que a gente tem um A aqui e um outro aqui em cima, né? Ou melhor, a gente tem um A embaixo e um não A lá em cima. Estão no mesmo ramo. Então isso aqui são pares de literais complementares, né? Isso aqui fecha esse ramo, né? Na verdade fecha esses dois ramos aqui, né, que são comuns. Aqui a gente tem um A e tem um não A aqui em cima. Então se você seguir aqui, ó, eles são do mesmo ramo, tá vendo? Então esse aqui fecha também. Nesse caso aqui, né, se a gente olhar só para esse C aqui, parece que ele não... De fato, né, se a gente seguir aqui em cima, a gente não vai ter um não C. Mas, se a gente olhar aqui, né, a gente tem B e não B aqui. Então, tudo que vier depois desse B aqui vai estar subordinado a ele. Então, esse ramo aqui, e consequentemente todos os ramos que são filhos desse ramo, né, vão se fechar, né, já que a gente tem um não B aqui e um não B aqui, né. A gente poderia já fechar, né, o ramo só de ter chegado aqui, não precisaria ter aplicado essa regra, né, mas eu quis só para mostrar como é que ficaria, né. Então isso aqui fecha também. E a mesma coisa desse lado, né. Então aqui a gente tem A e não A. Então a gente nem precisaria olhar para esse C aqui, né, mas só de olhar a gente vê que tem C e não C. Mas enfim, só de ter A e não A, a gente sabe que esses dois ramos aqui se fecham, né. E aqui sim, né, a gente tem A e não A, então aqui fecha. E aqui a gente tem C e não C. E aqui fecha, né? Se a gente fosse só pelo B, né? Aqui a gente tem B, mas não tem não B nesse ramo. Então a gente teria que seguir mesmo. Então, pelo que a gente pode ver aqui, né, a gente teve 12 ramos, né? Todos eles fechados. Isso significa então que essa fórmula aqui de cima é uma tautologia. Beleza? Então a gente aplicou um monte de regras aí. Eu acho que deu para pegar mais ou menos como funciona. E segue essas dicas que eu dei, né? Então, só recapitulando as dicas, né? Toma cuidado com o tamanho do ramo que você faz, né? Pode ser que você faça um ramo muito pequeno e o tamanho da fórmula seja grande, então não vai ficar bem ilegível isso. Segunda regra, se você tiver... Segunda regra não, né? Segunda dica, se você tiver duas fórmulas que você precisa aplicar a regra e uma delas bifurca e a outra não, aplica primeiro na fórmula que não bifurca, tá? Que assim você poupa tempo depois, tá? E quando você chegar a uma contradição, como por exemplo foi o caso daqui, né? Aqui, né, a gente tinha A e a gente tinha não A. A gente poderia já fechar o ramo aqui, né? Não precisava continuar. Então esse tablô aqui, né, o menor que ele pode ficar seria com 8 ramos, né? A gente poderia
tirar esses 4 ramos daqui de baixo e ele ficaria com apenas 8. Mas aí para ele ficar com 8 a gente teria que inverter a ordem de aplicação, né? Em vez de aplicar no A ou B aqui, a gente poderia aplicar no A ou C, né? E a gente ficaria com C e não C aqui nesse caso e com B e não B. Mas enfim, não tem por que perder tempo aqui com isso agora. Mas é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Se você tiver com alguma dúvida, deixe nos comentários, sem problema algum que eu responda e com quem eu souber. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!